Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Caio Hashimoto e eu sou professor e idealizador do programa Jornada da Radiestesia, além de outros programas que têm como objetivo utilizar terapias energéticas para a transformação pessoal. Mas e por que é tão interessante, por que é tão importante uma transformação pessoal? Porque você só vai conseguir transformar a sua realidade a partir do momento que você transformar a sua vida. Nós ficamos numa busca por coisas grandiosas, porém, nós desistimos no meio do caminho. Nós estamos tão presos ao objetivo em si que esquecemos de olhar a nossa caminhada. E com isso, nós vamos carregando cada vez mais, carregando desafios, carregando processos de sofrimento. E no meio do caminho, tudo isso fica muito pesado. E o que nós fazemos? Nós desistimos. Quantos de vocês aqui já não tentaram chegar a algum lugar relacionado ao autoconhecimento e no meio do caminho desistiu? Porém, nós temos uma missão aqui. E a todo momento nós recebemos o nosso chamado. E nós recomeçamos. E nós decidimos voltar a seguir o nosso caminho. Só que mais uma vez, nós somos seduzidos pelas promessas exorbitantes. E novamente, nós desistimos no meio do caminho. Esquecemos de olhar que para nós termos uma grande transformação pessoal, para que nós definitivamente possamos transformar a nossa vida, a vida daqueles que nós amamos, é preciso que nós passemos por pequenas transformações. Você imagine uma criança que ainda está engatinhando e ela decide: eu vou correr. Eu vou ser um grande corredor. E antes mesmo de aprender a andar, ela já tenta correr. E ela levanta e ela cai. Ela levanta e ela cai. Pode ser que ela consiga correr? Pode, claro. Mas e se ela não conseguir? Se ela estiver tão focada em aprender a correr e de tantos tombos, será que ela vai continuar? Até quando? Vai chegar um momento que ela vai desistir. E ela vai desistir de correr? Não. Não somente ela vai desistir de andar. E ela vai protelar a sua necessidade, a necessidade de desenvolver uma competência de começar a andar. E ela vai ficar engatinhando até que vai chegar um dia que ela vai precisar andar. E ela vai começar do zero, segurando na parede, segurando em objetos, até que ela consiga ter a firmeza nos seus passos. E lá na frente, ela aprenda a correr. E é isso que acontece com a gente. Porém, nós estamos imersos em tantas transformações, em tantas distrações, nós estamos imersos em uma busca ilusória de uma grande transformação que vai acontecer de maneira instantânea, como um passe de mágica. E é muito gostoso nós distrairmos a nossa mente, né? Nós já criamos essa trilha neural que busca a distração.
Porque o distrair consome pouca energia. Nosso próprio sistema neural, ele nos faz acreditar que o mais fácil, e não porque é algo natural, mas é porque é o nosso comportamento, é o que nós vemos, o que nós estamos repetindo ano após ano. Quantas vezes você acha que você já procrastinou na sua vida? Quantas vezes você começou algo e desistiu? A primeira vez que você começou algo, você desistiu. Aí você foi tomado por algo chamado de culpa. E tentou de alguma maneira transformar essa culpa, essa frustração de não ter alcançado o seu objetivo, transformou em algum momento uma oportunidade de você recomeçar. Mas aí você desistiu. E de tantas desistências que nós temos em nossa vida, tudo se torna normal. Hoje nós desistimos e já não sentimos tanta culpa. Ah, mas eu não desisto. Eu conquistei. Sim, tudo bem. E aquilo que você não conquistou? E aquilo que dói em você? E aquele processo que se apresenta para você e você insiste em fugir? Você conquistou? Você superou? Nós temos que abrir a nossa mente, nós temos que ampliar, nós temos que nos desfazer de determinadas crenças que nos impedem de crescer. E é justamente isso que o programa Jornada da Radiestesia ele oferece. Uma ferramenta que é a radiestesia e a radiônica para trazer o equilíbrio necessário para que você desenvolva a confiança e a disposição para você encarar todos os seus desafios e através de pequenas transformações você consiga atingir uma transformação maior. E qual é essa transformação maior? Qual é essa grande transformação? Eu não sei. Você sabe por que eu não sei? E você sabe por que nós não deveríamos nos importar? Pois não é o nosso objetivo. Nós estamos aqui, nesse plano, nessa dimensão, não para focar no objetivo desse, de chegar até a determinado lugar. Nós estamos aqui para aprendermos. E como nós aprendemos? Nós aprendemos olhando para o momento que nós estamos, olhando para a nossa volta, desfrutando o nosso caminhar, desfrutando a nossa caminhada. Até porque essa ideia que você vai atingir aquele objetivo também é uma ilusão, porque é um processo que não tem fim. Quando você subir no topo daquela montanha e você vai dizer, nossa, eu consegui. Agora eu posso descansar. E você vai se surpreender, porque quando você olhar na sua frente, vai ter um outro caminho e uma outra montanha. E você não vai poder descansar. Não se iluda. Nós temos essa ideia que nós vamos seguir um caminho e lá na frente, quando nós alcançarmos o nosso objetivo, nós poderemos descansar. É uma construção de um sistema de pensamento egóico, que sempre diz que você tem que sofrer para depois você poder ter o prazer.
É um mecanismo de controle. É o sacrifício e a bênção. É o sacrifício e a bênção. Não existem sacrifícios para quem tem a sua mente unificada. Porque não existe nada que venha tirar, desconectar você da sua essência, a não ser que você permita. E aí, nesse ponto, nessa questão, nós vamos falar do que nós estamos tratando em todos esses nossos encontros. Que o sofrimento, que a culpa, que o medo, que o pecado, tudo isso são apenas ilusões que o ego ele utiliza para se tornar ativo. Eu acredito que até nesse ponto do nosso estudo, muitas coisas, muitos insights, muitas viradas de chave aconteceu em cada um de vocês. Talvez essa ideia de que o sofrimento, talvez ele não seja realmente verdadeiro, faça mais sentido para você nesse momento. Por quê? Porque você se dispôs a aceitar o seu chamado. Nós vimos que todos nós somos mestres, todos nós somos aprendizes. Lembrando que os nossos estudos sobre as competências do mestre-aprendiz, elas são inspiradas no manual dos professores do livro Um Curso em Milagres. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tirando esse aprendizado, transformando e para que nós possamos aplicá-los no nosso dia a dia. Não estamos falando sobre um comportamento religioso, não estamos falando sobre uma doutrina, nós estamos falando sobre um estilo de vida, um comportamento diante a vida. E quando você, agora me fugiu a palavra, quando você dissolve toda essa ideia, quando você tira todas essas vestimentas, essas couraças, esses mecanismos de proteção, você se coloca numa posição de desamparo. Como assim você tem que estar desamparado? Todos têm que estar amparados. Não. Você tem que estar desamparado. Você tem que estar livre dessas couraças, desses mecanismos de defesa. Isso é estar desamparado. É você olhar para os seus processos não de maneira reativa. Então, todos nós somos mestres e todos nós somos aprendizes. Não importa o que eu faça, não importa a minha profissão, a minha condição financeira, a minha raça. Não importa. Nós, a todo momento, estamos aprendendo e estamos ensinando. E a partir do momento que nós aceitamos o nosso chamado e decidimos, eu quero aprender, eu quero ser um professor, eu quero servir a vida, você já aceitou o seu chamado. E um processo de transformação interior, ele começa dentro de você. Pois todas as suas ações, elas serão inspiradas na sua essência, na sua condição interrelacionada com o todo. Aí você vai ver que não é preciso você conhecer, não é preciso que você leia livros e mais livros, que você se dedique toda a sua vida a um conhecimento sobre a espiritualidade, para que você possa manifestar a sua essência aqui na Terra.
Existe todo o movimento de institucionalização das coisas. Tudo tem que passar por um aspecto institucional, um aspecto burocrático. Você quer aprender sobre o catolicismo? Então você vai ter que passar por isso. Você vai ter que estudar. Você quer aprender sobre o cristianismo? Você vai ter que fazer então uma escola de teologia, uma faculdade de teologia. Você quer aprender sobre o espiritismo? Você quer aprender sobre o hinduísmo? Você vai ter que passar por todos esses processos institucionais. Você vai ter que receber toda essa instrução tradicional. E quanto tempo isso vai levar? Depende. Alguns dizem que são 2, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Será que você precisa realmente de todo esse tempo para você poder expressar a sua essência? E nós podemos dizer que também toda essa carga de ensino, toda essa grade curricular, ela não é funcional. Por quê? Como nós vimos, alguns professores, eles tentam escolher a quem ensinar. Isso quer dizer que, por mais que você fique anos e anos estudando algo, se você não experimentar, se você não vivenciar esse conhecimento e transformar esse conhecimento universal na sua sabedoria, você nunca vai estar ensinando o currículo universal. Nós vimos também quem são os alunos. Nós falamos sobre muitos serão chamados, mas poucos responderão. Todos nós temos esse chamado. Não existe alguém mais abençoado do que você. Você recebeu um dom. Não existe isso. Parem de se iludir. Isso aí são distrações. São meios que o sistema de pensamento egóico ele encontra para impedir você de acessar a sua essência. São crenças. Você não precisa ter nascido com um dom mediúnico. E é claro que também nós vimos ontem, e ontem foi fantástico, as mensagens canalizadas, e nós vimos inclusive como surgem essas mensagens canalizadas. E se você quiser rever, se você não conseguiu assistir, é só você entrar lá no Hotmart, na plataforma do Hotmart Sparkle, e procurar pela comunidade Nova Holística. Se você for um caminhando, se você for um aluno do programa Jornada da Radiestesia ou do programa Caminho com o Essencial, é só você entrar na comunidade Caminhandos, que lá também está armazenado todas essas nossas lives e outros conteúdos que nos trazem, que tem a intenção, né, de ampliar a nossa consciência. E se você não tiver um login no Hotmart, é só você entrar no Spotify e procurar o podcast Caminho com o Essencial. Lá você vai ter acesso a todos os nossos estudos, todas as nossas lives matinais. E por fim, nós estudamos quem são os alunos e vimos que os alunos, eles surgem a todo momento e eles estão à nossa espera, à espera de nós atendermos o nosso chamado. E nós, como professores, com o nosso nível de compreensão de mundo,
com o nosso nível de compreensão do todo, nós vamos trazer para perto de nós aqueles que querem e que precisam aprender através da maneira como nós compreendemos tudo isso. O que isso quer dizer? Que a todo momento, aquilo que você quer ensinar, aquilo que você ensina, sempre haverá os alunos, sempre estarão presentes os aprendizes, porque eles foram escolhidos antes mesmo de você aceitar o seu chamado. E quando eu falo sobre você vai ensinar, não estamos falando que você vai se colocar à disposição para ensinar algo científico. Não é isso. Nós estamos falando sobre uma filosofia de vida. Estamos falando sobre uma postura de servir a vida. E não importa o que você faça, não precisa se esconder ou justificar a sua negação perante ao seu chamado. Ah, mas eu não posso. Usamos na aula de ontem, nós usamos no nosso encontro a questão do padeiro, né? Mas como assim ensinar? Eu faço pão. Eu nem vejo, eu nem olho, eu não consigo nem ver quem vem na padaria comprar o pão. Eu estou ali dentro, estou fazendo o pão, acordo 3 horas da manhã. Então eu não preciso ensinar nada. Ledo engano. Você ensina através das suas ações, você ensina através das suas palavras, e você ensina através dos seus sentimentos. Não importa o que você faça, tudo tem que ser para manifestar a sua essência. Esse é o papel do professor. Por quê? Se antes mesmo de você saber que você é um professor, os seus alunos já estão escolhidos, isso quer dizer que antes mesmo de você ter a consciência de que é preciso ensinar, muita gente está aprendendo com você. Então tenha responsabilidade nos seus pensamentos, tenha responsabilidade nas suas ações. Porque existem pessoas que estão olhando para você, estão aprendendo. E será que você está aprendendo da maneira correta ou da maneira errada? Como nós vimos, isso não tem tanta importância. Porque, assim como você está aprendendo, em certo momento da sua caminhada, em certo momento, você também vai aprender com alguém. Assim como você está ensinando aquelas pessoas, os seus aprendizes, em algum momento você vai falar, nossa, isso está errado. Tudo ao seu tempo. O que nós devemos entender é que se nós não relutarmos, se nós não queremos controlar, as coisas elas vão ser mais rápidas e vão ser mais gentis. E hoje nós vamos falar sobre os níveis de ensino. Afinal, o que é que nós estamos ensinando? Nós vimos quem são os professores, nós vimos quem são os alunos, nós vimos que nós estamos falando sobre um currículo universal, que nós estamos aprendendo e ensinando sobre a nossa postura em relação à vida, a enxergar o outro, além do processo que ele está carregando. E agora nós vamos ver quais são esses níveis de ensino. E o assunto de hoje, ele é muito importante. E talvez você tenha a impressão que tudo isso são peças soltas, mas você vai ver, se você se permitir, que a cada encontro nosso, tudo começa a se encaixar. Os professores de Deus, eles não têm nível de ensino determinado.
Cada situação de ensino, aprendizado envolve um relacionamento diferente no início, embora o objetivo final seja sempre o mesmo. Não há pessoa alguma de quem o professor de Deus não possa aprender. Portanto, não existe ninguém a quem ele não possa ensinar. Entretanto, por uma questão prática, ele não pode encontrar todas as pessoas, nem todas as pessoas podem achá-los. Assim, o plano inclui contatos bastante específicos a serem feitos por cada um dos professores de Deus. Não existe, não tem como, por uma questão operacional, de que você aprenda com todo mundo e não tem como todo mundo aprender com você. Foi por isso que o próprio sistema, ele traz até você pessoas específicas. Aí nesse ponto aqui nós podemos compreender o que são as projeções. O professor de Deus não tem nível de ensino determinado. Cada situação de ensino-aprendizado envolve um relacionamento diferente no início. Todas as pessoas que elas chegam até nós, elas vêm com uma grande lição. Todas as pessoas. E é o que nós estamos vendo. Elas vêm em níveis diferentes, porque não é possível que surjam inúmeras pessoas. Mas todas as pessoas que chegam até você, elas lhe trazem um grande aprendizado. E agora você consegue perceber a importância de você saber que você é um mestre aprendiz. Quantas vezes você se colocou numa postura diante de alguém e pensou, quem é essa pessoa para dizer isso para mim? Como se ela estivesse assumindo um papel que não a pertencesse de ensinar. E você, de alguma maneira, bloqueou aquele ensino, aquele conhecimento que essa pessoa ela veio te trazer, por simplesmente você não ter a consciência que aquela pessoa que ela surgiu na sua frente, ela foi projetada por você mesmo para te mostrar, para ensinar algo que você não consegue ver. Você precisa aprender. E se você precisa aprender, é preciso que alguém lhe ensine. E é por isso que nós projetamos as coisas. É por isso que nós temos a lei hermética. Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. E tudo que está dentro é igual ao que está fora. O mundo que você vê, o mundo que você vive, eles são projeções do que você é por dentro. E por que isso acontece? Isso acontece porque de alguma maneira você tem que validar aquilo que você acredita. Você só se relaciona com pessoas que são iguais a você. E agora ficou complicado. Quantas pessoas você olha e você não gosta? Você tem um grupo, você acumula desafetos? Você acumula desafetos? Quantos desafetos você tem? Às vezes nós acreditamos, e aquela pessoa ela não cuida da própria vida porque ela cuida apenas da vida do outro. Será que ela não está buscando inconscientemente soluções para a sua própria vida? Só que ao mesmo tempo que ela busca, olhando a vida do outro, ela também consegue bloquear esse conhecimento, porque aí ela coloca
a responsabilidade no outro e não olha para dentro de si. Mas é um passo, é um processo, é um estágio do aprendizado. Porque cedo ou tarde ela vai olhar para dentro de si e ela vai aprender com todos os ensinamentos desses professores que chegaram até ela. Aí vem a importância de nós sabermos os níveis de aprendizado. Porque nós podemos achar que quem são essas pessoas que elas vêm nos ensinar? Será que são os meus pais? São os meus amigos? Nós entramos também num outro nível de crença, que o nosso próprio sistema egóico ele utiliza para nos prender no pensamento de separação. Lembrando que nós estamos falando aqui do ego enquanto um produto para manter a nossa mente separada. E que tudo isso que nós estamos aprendendo, todo o conhecimento que vem até nós é justamente para corrigir a nossa mente. Então, se você pega o que esses grandes mestres eles disseram, os mestres Buda, os deuses indianos, Jesus Cristo, esses arquétipos, se você pegar todo esse ensinamento, eles estão simplesmente para dizer que você precisa corrigir a sua mente. E quem são essas pessoas que elas vêm nos ensinar? Bom, então vou fazer o seguinte, olha o nosso sistema límbico e reptiliano conversando, tramando. Bom, então vamos ver, peraí. Eu acho que eu sei com quem que eu devo aprender. Eu devo aprender com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu marido. É com eles que eu devo aprender. E será que você consegue aprender? Realmente, vocês precisam aprender com todas as pessoas que vocês se relacionam. Mas vocês já perceberam quão é difícil você olhar para os seus pais e ver o que eles têm para ensinar para vocês? E o que nós fazemos? Nossa, eu estou num nível superior, eu tenho a consciência. Aquela pessoa, ela é desse jeito porque ela está vivendo um processo. Aí você olha por cima e perde a grande oportunidade de aprender. Você acredita que você não precisa aprender com aquilo, mas você precisa. Por isso é necessário que você compreenda os 3 níveis de conhecimento. O nível de ensino mais simples aparenta ser bem superficial. Consiste do que parecem ser encontros muito casuais. Um encontro por acaso de 2 pessoas aparentemente estranhas em um elevador. Uma criança que não olha para onde está indo e, por acaso, correndo, vai de encontro a um adulto. 2 estudantes que casualmente caminham para casa juntos. Esses encontros não são casuais. Cada um deles tem potencial para vir a ser uma situação de ensino-aprendizado. Todas as pessoas que aparecem na sua vida, elas vêm trazer um ensinamento para você. Você acordou, você saiu para ir para o trabalho, você está no trânsito. Aí vem uma pessoa do seu lado e te dá uma fechada, ou buzina, ou xinga você. Essa pessoa, ela vem ensinar algo para você. Você vai numa loja e você, de alguma maneira, você é mal atendido, você considera que você é mal atendido. Isso tem algo para ensinar para você. Mas e a pessoa lá? A pessoa lá não tem que aprender porque só eu que tenho que aprender. Não.
Você está aprendendo, você está ensinando, ela está aprendendo e ela está ensinando. Uma pessoa que ela vem até você, ela também projetou você. Percebem? Eu projetei uma pessoa que ela me traz um conflito. Mas essa pessoa também ela me projetou. E com certeza eu trago algum tipo de conflito. Eu levo também um aprendizado para essa pessoa da mesma maneira que ela me traz um aprendizado. E não importa. É uma pessoa que eu esbarro, é uma pessoa que eu encontro, que sequer eu conheço, que nós podemos chamar desses encontros casuais, que nessa compreensão de tempo, nós acreditamos que sejam casuais e que não tenham valor, mas que na verdade, se nós passarmos para o nível além do tempo, nós sabemos que essas pessoas que elas chegam até nós, elas já estavam lá, antes mesmo de nós aceitarmos que nós devemos aprender com elas. Nada é por acaso, e essa questão do tempo, ela não existe. Nós acreditamos que tudo é novidade, que agora eu penso diferente. Não. Você sempre pensou assim. O que você está fazendo é apenas se libertando. Você está limpando todo o seu campo mental. Você está levando consciência para lugares do seu cérebro que até então eram inconscientes. Você está criando trilhas neurais. Você está levando luz para a sua escuridão. Porque um encontro casual, que na verdade não é casual, ele é uma grande oportunidade de você aprender e de você ensinar. Então não importa, orai e vigiai, né? Orai e vigiai. A todo momento, olhe ao seu lado, olhe, observe, e independente de quem seja, sempre busque aprender o que uma pessoa ela vem ensinar a você. Essa questão de nível parece incongruente, porque nós falamos assim, o tempo ele não existe, como assim existe níveis também? Se o conhecimento, se a verdade, ela não pode ser explicada, por que nós estamos falando sobre essas questões de níveis? Essa questão de níveis é justamente para nós compreendermos que nós estamos a todo momento aprendendo. E que, se você tem um nível de conhecimento, um nível de relacionamento casual, não quer dizer que aquela pessoa ela está te ensinando algo simples. Você olhar para uma pessoa que está, por exemplo, no sinaleiro lá, que um garoto, uma criança que está vendendo bala para você, e você fala, não quero hoje não, obrigado, e não consegue ver o que aquela pessoa ela vem ensinar para você, ou porque você considera, então peraí, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou comprar a bala que essa criança está vendendo, porque agora eu aprendi, eu fiz a minha parte, eu fiz a caridade, e será que era isso que você precisava fazer? Nós não estamos aqui discutindo o que é certo e o que é errado. Nós estamos fazendo um convite para você olhar para dentro de si. Porque o que você tem que aprender, só você sabe. Só você sabe o que você sente quando você vê uma criança no sinal vendendo uma bala. Só você sabe quando vem uma pessoa falar com você, por exemplo, um mendigo, por exemplo, vem e fala com você, o que você sente? Quando uma pessoa vem pedir uma esmola, ou quando uma pessoa bem superior a você, uma pessoa que tenha mais dinheiro com você, lhe trata de uma maneira que te traga algum conflito, quando você olha para uma pessoa que exala poder, uma pessoa arrogante, enfim,
que você sente com essas pessoas que elas chegam até você? Aí sim é o seu aprendizado. Lembrando que não existe um conhecimento superficial e não existe um conhecimento profundo relacionado ao nível desse relacionamento que você tem com esta pessoa. Ou seja, todas as pessoas, elas vêm ensinar uma valiosa lição. Cada situação de ensino-aprendizado é máxima no sentido de que cada uma das pessoas nela envolvida vai aprender o máximo de que é capaz com a outra naquela ocasião. Não importa, sempre todos vão aprender. Então não perca a oportunidade de você aprender. O segundo nível de ensino é um relacionamento mais prolongado, no qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente intensa de ensino-aprendizado por um certo tempo e depois, aparentemente, separam-se. Como no caso do primeiro nível, esses encontros não são acidentais e nem aquilo que aparenta ser o final do relacionamento é um final real. Mais uma vez, cada um aprendeu o máximo que pôde na ocasião. O terceiro nível de ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira. Essas são situações de ensino-aprendizado, nas quais cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o aprendizado por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. Em geral, esses relacionamentos são poucos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham simultaneamente alcançado um estágio em que o equilíbrio de ensino-aprendizado seja de fato perfeito. Isso não significa que eles necessariamente reconheçam isso. De fato, em geral, eles não reconhecem. Eles podem até mesmo ser bastante hostis, um em relação ao outro, por algum tempo e talvez pela vida afora. No entanto, caso decidam aprendê-la, a lição perfeita está diante deles e pode ser aprendida. E se decidem aprendê-las, venham a ser os salvadores dos professores que vacilam e podem até mesmo parecer falhar. Nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda de que necessita. Exatamente isso que nós estamos falando. Não importa. Não importa o nível de relacionamento, não importa se é alguém que você não conheça, se é uma dessas centenas de pessoas que você encontra no seu dia a dia, não importa se é uma pessoa que você teve um relacionamento por um período de tempo, e não importa se é uma pessoa que está ligada pelo resto da vida com você. Não importa quem são essas pessoas, não importa os níveis de relacionamento. Esses níveis de relacionamento nós apenas estamos descrevendo para que você entenda que tudo é por uma razão. E o que importa, isso tudo, não são as pessoas, não são os níveis de relacionamentos, mas sim o que o seu corpo sente. O seu corpo, ele é o seu instrumento de aprendizado. Então o que importa é o desconforto, a sensação, a acuidade corporal. O que você sente quando você vê aquela pessoa? O que você sente quando você se depara com determinada situação? Então, o que importa é o que você tem que aprender e a maneira como você aprende. E nós entramos em muitas questões interessantes sobre, por exemplo, o casamento. Às vezes nós... e o que eu vou falar aqui pode parecer polêmico, tá bom? Mas eu estou falando isso com base no que... Eu não sei se vocês conhecem, eu não sou um constelador, mas eu sou um curioso, um simpatizante, né? E eu, inclusive,
acredito muito nessa ferramenta terapêutica que é a constelação. E eu vejo que eles falam, né, sobre isso, né? Você tem que tentar ao máximo. E o que é isso que eles estão falando? Que você tem que ficar preso num processo de dor? Ah, se o seu casamento ele não dá certo, a sua relação com seus filhos, o que você tem que fazer antes de se separar? Você tem que aprender, porque não adianta. Se você está num relacionamento, por exemplo, e não está dando certo, aí você separa, será que você aprendeu algo? E independente de, vamos pegar uma outra situação, uma relação entre inimigos. Você sabe por quê? Porque as pessoas, elas vêm te ensinar e elas não vêm de uma maneira gentil. 99% dos casos, as pessoas, elas vêm te ensinar de uma maneira hostil. É aquela pessoa que te mais irrita, é aquela pessoa que mais tira do centro, que te traz desconforto, que são os seus melhores professores. Então, o seu relacionamento com os seus pais, com o seu parceiro, eles te trazem, eles te irritam. Ah, porque o meu pai, ele não sabe nada, minha mãe, ela não sabe nada, eu sei da minha vida. Ah, porque o meu marido, porque a minha esposa, ela não sabe nada, ela tenta me controlar e eu não aguento mais. Eu vou sair de casa, eu vou me separar, eu vou morar sozinho. Não estou falando que você tem que ficar submetido a uma situação que você esteja de alguma maneira sofrendo algum desconforto. Até porque essa sua relação, estamos falando de níveis de relacionamento, níveis de aprendizado. Não estamos falando que você tem que ficar com a pessoa. A questão é que tudo vai se repetir enquanto você não olhar de maneira desamparada para esse desafio que se apresenta para você. Não adianta. Vocês já ouviram aquela expressão dedo podre? Eu tenho dedo podre para relacionamentos. Por que você tem dedo podre? Porque as pessoas que surgem para você a todo momento, elas são iguais. Então você entra num relacionamento, você se entrega, você faz de tudo para esse relacionamento dar certo e no final era a mesma coisa. E você é casado e você separa e a hora que você vê, você está vivendo um relacionamento com as mesmas tensões do outro relacionamento que você teve. Você já ouviu as pessoas dizerem casamento é tudo igual? Não estamos falando sobre você se submeter, de você aceitar o sofrimento, mas de você entender que todos os desafios, que todas as pessoas, elas trazem um aprendizado, que tudo na sua vida é uma relação de ensino-aprendizado. Não adianta você fugir. Você vai ter que fazer. Você vai ter que aprender. Comece a olhar. Comece a olhar à sua volta, observar as pessoas que chegam até você. E isso, é uma situação bem complexa, porque nós estamos permeados por julgamentos. Nós classificamos, a nossa mente ela está separada. E enquanto nós não sofrermos a expiação, enquanto a nossa mente não for corrigida, é um processo que exige um grande desgaste energético. E aí, nesse ponto, através dessa abordagem, nós podemos utilizar a radiestesia para a nossa transformação pessoal. Então vocês conseguem ver como a radiestesia, assim como qualquer outra ferramenta terapêutica, ela pode se tornar uma poderosa ferramenta de transformação a partir do momento
que você começa a enxergar através de uma outra perspectiva. Eu vejo a maioria, eu não sei se nós temos aí radiestesistas nos assistindo, ou qualquer outro terapeuta, ou qualquer um praticante de uma terapia, as pessoas elas vêm, né, elas chegam até mim e elas querem saber. Elas querem saber por que um relacionamento não está dando certo, por que o casamento não está indo bem, o relacionamento com os filhos, com os pais, porque a relação no trabalho não está dando certo. E elas vêm em busca disso. E quando elas aprendem, no caso da radiestesia, tá, que eu vou falar sobre a minha experiência, e se você já presenciou isso, ou se você mesmo é uma dessas pessoas que estão nessa busca, escreva aqui embaixo. Não tenha medo de compartilhar as suas experiências. Nós estamos aqui, como nós vimos, nós estamos num relacionamento ensino-aprendizado. Então, as pessoas elas vêm e elas querem saber o que está dando errado. Por que essa pessoa que eu amo tanto, ela não me quer? Eu vou usar a radiestesia, o que eu vou fazer? Então, as pessoas elas desenvolvem gráficos radiônicos para trazer o amor de volta. Então, eles fazem um turbilhão do relacionamento, kit para trazer o amor novamente. Elas trazem, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas elas utilizam a radiestesia como sendo uma solução, como sendo algo que vai trazer a sua mudança. Pergunte ao pêndulo se aquela pessoa ela gosta de você. Será que isso faz sentido depois desses nossos encontros? Pergunte ao pêndulo se aquela pessoa ela está te traindo. Por que a pessoa ela não confia em você? É sempre isso. Quando nós não conseguimos ver, identificar, enquanto nós não tivermos uma consciência sobre a nossa posição de mestre e aprendiz, nós vamos sempre buscar respostas e soluções fora de nós. Como assim? Traga o seu amor de volta. Por que você precisa? Você precisa perguntar ao pêndulo se aquela pessoa ela gosta de você ou não? Importa. E será que importa se aquela pessoa ela realmente gosta de você? Se aquela pessoa ela trai você? Será que isso é importante no processo de transformação pessoal? Aí você utiliza a radiestesia para você investigar o que está por trás disso tudo. Ao invés de eu querer saber o que essa pessoa ela pensa sobre mim, por que eu não investigo o que eu penso sobre mim? Porque o que eu penso sobre mim? O que essa pessoa ela vem para me ensinar? Então eu penso numa pessoa e eu sinto raiva. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar a origem dessa raiva. E como que funciona? No primeiro estágio, você começa a acreditar que você sente raiva porque aquela pessoa, ela tem um comportamento inaceitável. Então você começa a acreditar que a sua raiva era justificada pelo comportamento inaceitável, pela arrogância daquela pessoa. Eu não gosto daquela pessoa porque aquela pessoa ela é arrogante, aquela pessoa é orgulhosa. E aí? Então você acredita nisso no primeiro estágio, você pode ficar ali por um tempo, pode demorar anos e anos, você realmente acreditando nisso. Isso é a negação do seu aprendizado.
é você não saber que você é um professor, que você é um mestre aprendiz. Em determinado momento, você começa a ver, você se coloca à disposição de saber realmente o que há por trás dessa raiva que você sente nessa pessoa. Será que você realmente é um justiceiro? Será que você é um paladino da justiça? Que essa raiva, na verdade, é apenas um instinto de herói? Que você quer levar a justiça ao mundo, por isso você condena esta pessoa? Então você começa a se perguntar, mas de onde vem essa raiva? E você vai buscando. Aí você começa a trazer para dentro de você a resposta. Não, eu sinto raiva porque essa pessoa, ela, na verdade, ela foi injusta comigo. E se ela foi injusta comigo, ela pode ser injusta com outras pessoas. E isso vai só fomentar toda a injustiça do mundo. Tudo bem, você levou consciência. Você ressignificou? E eu pergunto, se você continuar olhando para essa pessoa, você ainda vai sentir raiva? Se você estiver olhando para essa pessoa e sentir raiva, é justamente porque você não encontrou, você não ressignificou. Aí você vai mais fundo, aí você vai ter que entrar lá no seu inconsciente, até o momento que você olhar para essa pessoa e ver que aquela pessoa é você. Que o que você está vendo naquela pessoa é o que te incomoda por dentro. Essa raiva que você sente nessa pessoa é algo que te irrita em você. Aí você vai utilizar a radiestesia. Aí você vai utilizar o pêndulo. Para quê? Para você trazer o equilíbrio energético dentro de você. Porque somente através do equilíbrio que você vai ser capaz de identificar de maneira verdadeira. Somente através do equilíbrio você vai ter a confiança de lidar, de olhar para si mesmo e ver que você imagina olhar para você e ver o que irrita em você? Parece complicado, doloroso, e realmente é. Só que é a única maneira. Se você não fizer, você não vai aprender. Aí você utiliza a radiestesia, tá bom. Tá, aquela pessoa, ela é arrogante. Então eu vou colocar aqui, ó, essa pessoa, ela é arrogante. Então talvez eu seja arrogante. Aquela pessoa, ela é uma pessoa injusta, talvez eu seja injusto. E você vai descrevendo tudo que você irrita, tudo que aquela pessoa te causa em níveis de irritação e você procura dentro de você. E pasmem, você vai ver que não é nada disso. Você vai ver que não é nada disso, que ali por trás de tudo, de todas essas características que você levantou, que depois, em dado momento, você começou a procurar dentro de você, nessa pesquisa, você vai ver que tudo se resume a um único problema, a um único aprendizado. E nesse ponto, a radiestesia ela vai te ajudar, porque você vai achar, no primeiro momento, que você é uma pessoa arrogante, então eu vou trabalhar essa arrogância em mim. E você vai fazendo as suas harmonizações, você vai pesquisando o quanto da arrogância você conseguiu dissolver, o quanto de algum instinto específico você conseguiu levar consciência, e você vai passando. E você vai trabalhando a arrogância ela vai diminuindo, você vai entrando em equilíbrio. É como se fosse uma grande represa. Imagine uma grande represa onde a represa vai secando e de repente aparece uma ilha ali no meio. E a água ela vai secando, ela vai diminuindo e vão aparecendo essas ilhas. Então, você acredita que você é arrogante e a represa vai secando e você vai tirando a arrogância de você. Quando você vê, aparece a ponta, um pedaço de terra, a ponta de um iceberg ali, chamado orgulho. Aí você fala, opa, peraí, então, além de arrogante, eu também tenho orgulho, eu sou uma pessoa orgulhosa. E aquilo vai, e você vai praticando a radiestesia, você vai investigando, você vai entrando lá no olho do furacão do seu problema. E nesse ponto, você está
passando por uma transformação pessoal. Passo a passo. Conhecimento, movimento, transformação. Conhecimento, movimento, transformação. E onde você quer chegar? Não sei, não importa. Eu quero apenas aprender. Mais importante do que a meta é os passos que você dá na sua jornada. Eu agradeço a presença de vocês. Eu vou deixar um post lá no meu perfil do Instagram. E eu peço que você vá lá e consolide o ensinamento que você teve aqui, no nosso encontro de hoje. Vá lá e escreva o insight que você teve, a transformação que você vai levar daqui hoje. E se você perdeu os outros episódios, vai lá no Spotify, vai lá no Hotmart e se inscreva na nossa comunidade ou ouça o nosso podcast. E o nosso podcast é legal porque você pode estar fazendo algo e ao mesmo tempo você pode estar ouvindo. E se você quer saber mais como utilizar a radiestesia como uma ferramenta para a sua transformação pessoal, essa é a sua grande oportunidade. Basta você clicar lá no link que está ali na minha bio para você conhecer mais sobre o programa. E lembrando que eu estou com uma oferta exclusiva para todos aqueles que se inscreverem agora nesse primeiro semestre, na primeira turma do programa Jornada da Radiestesia de 2022. Vai lá, conheça o nosso programa e aproveite. Vai lá, conheça o nosso programa e aproveite a nossa oferta exclusiva para a primeira turma. Agradeço a atenção de todos e nos vemos amanhã.